Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez nós iremos falar sobre a saudação. A saudação cristã. Qual a forma correta de saudarmos os nossos irmãos? Então, há um debate com irmãos de várias denominações acerca de qual seria a verdadeira saudação. Alguns irmãos defendem, por exemplo, os irmãos da Assembleia de Deus, defendem que a saudação correta é a saudação com a paz do Senhor. Os irmãos da CCB, da Congregação Cristã no Brasil, por exemplo, defendem que a saudação é com a paz de Deus. Os irmãos, por exemplo, alguns irmãos da Batista, por exemplo, defendem que a saudação é com a graça e a paz. Outros irmãos defendem que é paz seja convosco, outros defendem que é paz de Cristo. Mas aqui fica a pergunta, mas qual a correta saudação? Gente, na minha opinião, como estudioso da Escritura, como teólogo, o importante de tudo é que se saude. Que seja com a paz do Senhor, que seja com a paz do Senhor Jesus, que seja com a paz de Deus, que seja com a graça e a paz, desde que a sua saudação transmita aquilo que realmente pelo qual ela é saudada. Certo? Então que ela transmita realmente o conteúdo que ela traz. Então precisamos entender isso. Então vamos aqui explicar para que vocês possam aqui entender melhor. Por exemplo, os judeus tinham costume de saudar, ainda tem hoje, com Shalom, certo? Jesus saudava os seus discípulos, Shalom Aleichem, a paz seja convosco. E nós encontramos isso nos evangelhos, inclusive no evangelho de João capítulo 20, não me recordo o versículo no momento, o Senhor Jesus aparece ressuscitado aos seus discípulos e diz, paz seja convosco, ou seja, era a saudação deles, Shalom Aleichem. E a palavra paz, ela quer dizer, a palavra Shalom, ela quer dizer paz, tranquilidade, estabilidade, tem muita coisa, muitos significados na palavra Shalom, é muito abrangente. Ela não só quer dizer paz, ela é muito mais abrangente do que isso, certo? Então, vamos lá. Então, era costume entre os judeus saudarem uns aos outros assim, Shalom Aleichem, era o costume deles. E isso não quer dizer que há um texto normativo sendo dito como regra para todas as igrejas cristãs, ou seja, para os cristãos saudarem dessa forma. Então, não há nenhuma norma bíblica exigindo que a saudação seja com a paz do Senhor Jesus, com a paz de Deus, com a paz do Senhor. Não há nenhuma norma bíblica, ou seja, alguma ordenança bíblica, dizendo assim, saudem dessa forma, certo? Então, uma referência que nós temos é de Jesus. Quando entraram vocês, falando a respeito dos discípulos em missão, quando vocês chegarem numa casa, diz, paz seja nesta casa, paz seja nesta casa. Certo? Então, se forem de paz, vocês receberão a vossa paz. Tudo. Então, por exemplo, nós temos esse texto bíblico para citar, certo? Mas isso foi dentro de um contexto de missão também. Não quer dizer que a saudação seja especificamente só sendo a paz, certo? Então, existem muitas passagens bíblicas. Por exemplo, se nós formos para as cartas de Paulo, na maioria de suas cartas, Paulo não sauda com Shalom Aleichem, né? Ele não sauda com, por exemplo, apenas com a paz do Senhor, ou com apenas com a paz de Deus, ou com apenas com a paz do Senhor Jesus, mas ele sempre sauda no início de sua carta com a graça e a paz. Então, se existe uma norma de saudação correta, então essa seria a graça e a paz. Quer dizer, mas não existe uma norma prescrita. Ou seja, Jesus e os apóstolos dizendo, olha, a norma é essa. Não existe uma norma. O importante é que você saude e que sua saudação seja sincera. Então, tem irmãos de outras igrejas que não querem aceitar a saudação de outros irmãos porque acreditam que eles saudam de forma errada. Às vezes dizem assim, eu não aceito a saudação do irmão que saudou com a paz do Senhor porque ele não especifica quem é o Senhor. Mas você não sabe qual é o Senhor que ele está se referindo. O Senhor que ele está se referindo, ele tem a convicção de que é o Senhor Jesus. E você que recebe a saudação, também você sabe que ele está transmitindo a saudação do Senhor Jesus. Então, tudo bem.
Então vamos explicar aqui, por exemplo. Vamos citar aqui algumas menções de Paulo nas suas cartas a respeito de suas saudações. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, do 1 e o 3, Paulo diz aqui, Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então veja, graça a vós outros e paz da parte de Deus. 2 Coríntios capítulo 1 e 3, Paulo também diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, aqui também em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 1 e 3, Paulo diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Efésios, capítulo 1, do 1 ao 3, Paulo também vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vai dizer também em Filipenses capítulo 1, do 1 ao 2, versículo 1 ao 2, diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então nós encontramos várias citações nas cartas de Paulo como graça e paz. Então se existisse uma norma prescrita, Jesus e os apóstolos ordenando, então seria a graça e a paz, que era assim que Paulo saudava todas as comunidades as quais ele escrevia. Então veja bem. Então, não existindo uma norma prescrita, então o importante é que você saude e que sua saudação seja sincera, certo? Então, veja bem, quando Paulo sauda com a graça e a paz, o que é que ele quer dizer com isso? A graça, ela transmite aquilo que Cristo realmente realizou por nós. A graça é o favor imerecido de Deus, ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? João 3,16. Certo? E lá no Evangelho de João, capítulo 1, diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então veja, a graça ela é o favor imerecido de Deus que nos salva e nos reconcilia com Ele. Então essa graça, nos reconciliando com Deus, ela nos traz paz. Não a paz exterior, aparente que o mundo proporciona, mas a paz interior. Como o Senhor Jesus mesmo disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Amém? Então veja bem, quando Paulo sauda com a graça e a paz, essa saudação representa tudo aquilo que Cristo fez por nós. Certo? Então transmite a graça, é o favor imerecido de Deus, e a paz que nós obtemos em Cristo. Mas não é uma norma. Paulo saudava mais assim, certo? Mas cada um pode saudar com a paz do Senhor Jesus, com a paz do Senhor, com a paz de Deus, entendeu? Não existe uma norma. Eu quero, até desafio algum irmão dizer, olha, irmão Daniel, está aqui, os apóstolos estão dizendo que é para saudar dessa forma, há uma ordem prescrita. Não existe, certo? Então, o importante é que se saude e que sua saudação transmita aquilo que realmente sai de seus lábios, que não seja apenas da boca para fora. Amém? Que Deus possa abençoar a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.